Olá, meu nome é Darliane, somos alunos do curso de Medicina Veterinária. Iremos apresentar um seminário da disciplina de Ornitopatologia, ministrada pelo professor Ferdinand. A equipe é composta pelas alunas Darliane Moreira, Esther Pinto e Sara Cardoso. Iremos abordar o tema Clostridioses em aves. Clostridioses é o nome dado ao grupo de enfermidades potencialmente fatais causadas pelas bactérias do gênero Clostridium, as quais podem ser verificadas em três formas: neurotrópica, histotóxica e enteroxêmica. As clostridioses neurotrópicas são representadas pelo botulismo, causada pelo Clostridio botulino, e o tétano, causada pelo Clostridio tetani. As clostridioses histotóxicas são o carbúnculo sintomático, a gangrena gasosa, a hemoglobinúria bacilar e a hepatite necrótica. O carbúnculo sintomático tem como agente principal o Clostridium shovel. A gangrena gasosa ela é causada pelos agentes Clostridium sordelli, Clostridium septicus e Clostridium perfringens. A hemoglobinúria bacilar é uma infecção que gera hemólise, cujo causador é o Clostridium hemolítico e o Clostridium 9 do tipo B, e é responsável pela hepatite necrótica. Já as clostridioses enteroxêmicas, que causam infecção do trato gastrointestinal, têm como principais causadores o Clostridium difficile, o Clostridium perfringens do tipo A, o Clostridium sordelli e o Clostridium septicus. Os clostrídios são pertencentes a um gênero de bactérias presentes nos mais variados ambientes, como solos, sedimentos marinhos, produtos em decomposição e até mesmo na microbiota animal e humana. Devido à alta capacidade de esporulação, as bactérias desse gênero são capazes de se manter potencialmente infectantes no solo por longos períodos, representando um risco significativo. Mesmo sendo capazes de produzir doenças em animais e seres humanos, são raramente considerados agentes zoonóticos. Os clostrídeos fazem parte da flora normal das aves, mas, sob condições propícias, quando o microambiente digestivo ele é alterado, ocorre a proliferação dessas bactérias, produção de toxinas e invasão. Fatores predisponentes podem ser dietas de fácil fermentação ou que reduzem o peristaltismo, estresse e drogas que afetam a flora intestinal desses animais. Os clostrídeos são caracterizados como bacilos gram-positivos anaeróbios, formadores de esporos, com uma variedade de aproximadamente 200 espécies conhecidas. Apesar disso, limitam-se a 11 o número de clostrídeos patogênicos para os animais. A descoberta das bactérias conhecidas como Clostridium aconteceu de maneiras diversas. Em meados do século XIX, um cientista germânico chamado Justinus Kerner desejava compreender a causa de intoxicações alimentares por salsichas e encontrou células em formato de bastão em suas amostras. O biólogo belga Emile Pierre encontrou estes micro-organismos formadores de esporos que mais tarde foram classificados como bacilos. Somente no século XX, os clostrídeos foram diferenciados como bactérias com esporos em formato de bacilos e com metabolismo anaeróbico. A transmissão dos clostrídeos acontece pelo contato dos esporos com ferimentos, ingestão por alimentos e água contaminados ou ainda em animais com uma baixa imunidade, ocasionada pelo uso de antibióticos ou pela idade, cirurgia, entre outras doenças. Os micro-organismos da própria microbiota tornam-se patogênicos.
As bactérias patogênicas que compõem este gênero causam doenças basicamente por dois mecanismos: produção de toxinas e invasão de tecidos. As toxinas são produzidas no organismo do animal ou são ingeridas pré-formadas. A patogenia depende de muitos fatores e um dos mais importantes é a interação do Clostridium com o ambiente. Fatores ambientais determinam se a bactéria ou seu esporo germinará e produzirá as toxinas, como um ambiente de anaerobiose, meio nutritivo, entre outros, que seja favorável para o micro-organismo. Esporos são formas latentes da célula com maior resistência física, estão localizados no interior da célula, sendo também denominados de endoesporos. Uma vez favorável o meio para o seu crescimento, o endoesporo germina e passa para a forma vegetativa. Além dos endoesporos, estes micro-organismos geram as exotoxinas, que são substâncias com atividade tóxica. Cada Clostridium produz uma ou mais toxinas, com diferentes potências. Por exemplo, o Clostridium tetani produz a neurotoxina tetânica. O diagnóstico nos casos de doenças causadas por clostrídios pode ser feito pela análise de material biológico, como soro sanguíneo, amostra de tecidos lesados ou fezes. Devido à alta letalidade e à rápida incubação dos agentes, muitas vezes o diagnóstico é feito apenas após a morte do animal. As medidas de controle visam o manejo correto de higiene, desinfecção do ambiente e vacinações. Entretanto, a inexistência de vacinas específicas no mercado brasileiro, principalmente para aves e suínos, obriga a utilização cada vez mais precoce de antimicrobianos. A enterite necrótica em aves é a principal doença causada por clostridiose. É uma enteroxemia aguda, não contagiosa, encontrada principalmente em animais jovens e é causada pela rápida multiplicação do Clostridium perfringens no intestino das aves. A doença é produzida pelas toxinas liberadas pelo agente, sendo as aves acometidas principalmente pelos tipos A e C. O Clostridium perfringens, entre os clostridiums, é o que produz maior quantidade e variedade de toxinas, sendo um dos principais causadores de enteroxemias. A sua classificação é feita de acordo com as toxinas produzidas, variando do tipo A ao E, e mais recentemente foram acrescentados os tipos F e G, baseado na presença de genes para as toxinas alfa, beta, epsilon e iota. As lesões características da enterite necrótica são produzidas pela toxina alfa, sendo considerada o principal fator de patogenicidade da bactéria, provocando a lise da membrana celular. Em determinadas condições, a bactéria prolifera-se no intestino delgado, causando necrose. A enterite necrótica afeta tanto aves comerciais quanto aves silvestres. Diversos fatores predisponentes são conhecidos, entre eles a ocorrência de doenças concomitantes como coccidiose, o tipo de dieta, rações com alto nível proteico ou formuladas com grande quantidade de trigo ou ricas em fibras, estresse e elevada densidade animal. Em granjas comerciais, afeta principalmente animais jovens, entre 2 e 5 semanas de idade, e pode ocorrer de maneira aguda ou branda, com mortalidade de até 50%. Entretanto, a doença ocorre mais comumente na forma branda, na qual as aves apresentam sinais clínicos inespecíficos, com queda no desempenho zootécnico, traduzida por uma taxa de crescimento reduzida e desuniformidade do lote. O Clostridium perfringens pode ser encontrado em conteúdo intestinal, fezes, solo, comida contaminada, cama de frango, entre outros.
Em vários surtos de enterite necrótica, a ração e a cama de frango são as fontes de infecção. Os sinais clínicos nas aves são severa apatia, diminuição de apetite, penas arrepiadas, fezes com coloração escura, com ou sem manchas de sangue e diarreicas. Algumas aves se apresentam desidratadas e com escurecimento da musculatura peitoral. A evolução da doença é rápida, podendo muitas vezes apresentar-se de modo agudo, ocasionando mortalidade de 5 a 15% do lote, sem apresentar sinais específicos. Quando não medicada, a mortalidade persiste no lote por cerca de 10 a 14 dias. As aves afetadas cronicamente apresentam edema, hemorragias e necrose de membros posteriores. O diagnóstico é realizado através das lesões macro e microscópicas, pelo isolamento do agente etiológico, ELISA e PCR. O isolamento do agente é realizado utilizando-se conteúdo intestinal raspado da mucosa intestinal ou dos nódulos linfóides. Apesar da presença de toxinas no conteúdo intestinal ser o mais importante indicador das enteroxemias, é necessário combinar esse achado com outros, especialmente o histórico animal e da propriedade, sinais clínicos e também achados de necrópsia e histopatologia de órgãos com lesões. O tratamento é feito com antibióticos de amplo espectro, tais como lincomicina, bacitramicina de zinco, oxitetraciclinas, tartarato de tilosina, entre outros. O controle da enterite necrótica foi baseado nas últimas décadas na administração de antibióticos na ração. A interdição de seu uso como promotores de crescimento, decretada pela União Europeia, lançou o desafio de criar novas estratégias para controlar a doença. O controle e prevenção deve ser realizado com o manejo ambiental adequado, evitando a superlotação das granjas e o excesso de umidade da cama. Uso de enzimas para diminuir a viscosidade intestinal, uso de probióticos que colonizam o trato intestinal, reduzem o pH e produzem bactericidas que, consequentemente, reduzem a severidade da enterite necrótica. Deve ser realizado a troca de cama a cada lote e também a limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos, que vão ter efeitos no controle da enterite necrótica. Aves que sobreviveram à enfermidade ficaram imunes, sugerindo que a imunidade pode controlar a doença. Porém, não existem vacinas para a enterite necrótica comercialmente disponíveis para o uso em frangos de corte, tipo de criação mais impactado pela enfermidade. Mas existem pesquisas baseando-se no uso de alfa-toxina e NET-B. O portal das OETs abordou um dos principais desafios na produção avícola, que é a interação entre diferentes patogenias, exacerbando os sinais clínicos e os prejuízos zootécnicos. A colonização de Eméria danifica o intestino e facilita a proliferação de Clostridium perfringens, causador da enterite necrótica. Monitorias sanitárias rotineiras são essenciais para a gestão da saúde das aves. Esse fato também foi discutido pelo portal Compre Rural em 2022, que destaca as doenças entéricas, especialmente a enterite necrótica, causada por Clostridium perfringens, por causar grandes prejuízos à indústria avícola, superando 2 bilhões em perdas globais. Fatores como dietas inadequadas, imunossupressão e presença de outras patologias, como a coccidiose, podem agravar a situação. Sobre outras doenças causadas por clostridioses, um artigo de 2015 trouxe o primeiro relato de botulismo aviário em galinhas da Angola
e em aves domésticas na região nordeste do Brasil. O surto ocorreu em uma propriedade rural no município de Mossoró, onde 80 aves, galinhas, patos e galinhas da Angola eram criadas. Em 2013, várias aves foram encontradas mortas ou com paralisia flácida. A mortalidade aumentou rapidamente, com todas as aves afetadas em 48 horas. Amostras de soro das aves afetadas confirmaram a presença da toxina botulínica tipo C. A inoculação em camundongos reproduziu os sinais clínicos, confirmando o diagnóstico.